Nós vamos discutir, então, com vocês, né, alguns aspectos que envolvem a psicologia do esporte, né, tanto no aspecto histórico como no aspecto de aplicação, né, tentando destacar ali alguns pontos importantes. Né. Então, vamos a eles. Né. Então, o primeiro aspecto, né, é a psicologia do esporte ou psicologia desportiva. Ele surgiu em 1901, na Alemanha, com a discussão de Husserl a respeito da psicologia aplicada ao futebol, né? É onde nessa pesquisa, né, Husserl procurou observar qual era o nível de desempenho psíquico dos indivíduos atletas na prática do esporte. Essa pesquisa foi uma pesquisa bastante simples, né, que avaliava a característica do grau de motivação, né? Como que os atletas se motivavam para a prática esportiva. E basicamente, né, o que ele encontrou nessa primeira discussão é que os atletas tinham uma maior motivação nos jogos importantes. Quando os jogos tinham uma dimensão de importância menor, os atletas não se viam tão envolvidos no jogo, tão atentos ao jogo, de tal modo que o nível de desempenho, de acordo com os próprios atletas, diminuía. E eles se diziam muito motivados, que foram os relatos principais, nos jogos importantes e nas grandes decisões em especial. Ou seja, para os atletas, né, entrevistados ali pelo Husserl, a característica psíquica de motivação, envolvimento, controle de ansiedade estava muito adequada às relações que eram consideradas por parte dos atletas como importantes na sua formação enquanto competição. Mas quando se estabelecia uma relação de jogos com pouca importância, os atletas se diziam, a gente faz o que é necessário, né? E não apresentavam esse grau de motivação, de intensidade, de modo adequado, como deveria ser, né, em todas as competições, em todos os jogos. Em 1920, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que hoje é a Rússia, né, em 1920 foi criado o primeiro laboratório de psicologia do esporte, por Alexander Pune e Peter Rudick. A característica desse laboratório era organizar treinamentos mentais para que os atletas complementassem o treinamento físico. Então, os atletas, né, faziam todo o treinamento lá nas suas modalidades esportivas e depois eram orientados dentro de trabalhos psicológicos para que eles psiquicamente tivessem todo o envolvimento com a prática esportiva e mantivessem, né, o máximo possível a motivação, a atenção e o controle da ansiedade nos jogos, independentemente se eram jogos de pequena ou grande importância. Em 1925, Coleman Griffith criou o primeiro curso de psicologia do esporte nos Estados Unidos. Aqui, nesse curso de psicologia do esporte, foi destinado a profissionais da psicologia e da educação física, tendo como base, ou das ciências motoras, tendo por base a característica, né, de aperfeiçoar treinamentos, né, seja o treinamento físico, seja o treinamento mental. Nesse primeiro curso, a demanda maior de procura foi por profissionais das ciências motoras, profissionais da educação física e um pequeno número de psicólogos interessados no esporte. Com o passar do tempo, né, esse processo foi ficando mais equilibrado, né, entre psicólogos e profissionais da educação física, que foi dando margem, né, para diferentes tipos de treinamentos nos Estados Unidos, que hoje é o maior ápice em termos de treinamento físico e mental. No Brasil, né, a psicologia do esporte ela veio de formas fragmentadas, digamos assim. Em 1958, na Suécia, um psicólogo fez parte da equipe da seleção brasileira que foi campeã no final do ano. Foi o psicólogo João Carvalhais. Ele integrou a equipe com a finalidade, digamos assim, de observar os atletas, mas sem nenhum rigor psicológico propriamente dito. E lá, em algum momento, ele decidiu aplicar nos atletas de 1958 um teste para avaliar as condições cognitivas desses atletas. E o atleta, né, que teve uma baixa avaliação cognitiva foi o Garrincha. E de acordo com o João Carvalhais, ele orientou, né, de que o Garrincha não poderia fazer parte do grupo que iria à Suécia, pois o nível cognitivo dele não dava base para bons desempenhos por parte dele como atleta,
e que o melhor era ele sair da seleção. Porém, os outros atletas pressionaram, dizendo, se o Garrincha sair, sai todo mundo. E o Garrincha acabou ficando e foi o principal atleta da Copa do Mundo. E o teste, né, que o João Carvalhais aplicou, né, ao grupo de atletas da seleção brasileira de 58 foi um teste completamente inadequado, que não teria validade científica para caracterizar que os atletas, digamos assim, tivessem uma característica inferior ou superior em termos do rendimento. E ao contrário, né, o Garrincha apresentava um nível cognitivo excelente, correlacionado à sua condição motora. Por isso que ele foi o principal atleta da seleção brasileira durante essa Copa do Mundo, né? No primeiro Congresso Internacional de Psicologia do Esporte, que ocorreu em 1965, o psicólogo Ataíde Ribeiro escreveu um trabalho chamado Observações sobre a Psicologia Aplicada ao Futebol. Esse trabalho, né, foram observações bastante amplas, sem necessariamente, né, aprofundar determinados conteúdos, e estava correlacionado ao desempenho da seleção brasileira em 1962, no Chile, no qual a seleção brasileira foi campeã, né? Então ele fez observações gerais, né, como comportamentos dos grupos de jogadores, como eles se envolviam, como eles relaxavam, implicando, né, no entendimento de como funcionava mentalmente, né, os atletas da seleção brasileira. Mas era um trabalho bastante curto, né, sem grandes aprofundamentos conceituais. O Ataíde Ribeiro, né, ele fez parte do grupo da seleção brasileira que foi ao Chile, e lá ele basicamente acompanhou os atletas não desenvolvendo nenhum trabalho. O que ele fez foi observações gerais, e nessas observações gerais que deu título ao trabalho que ele veio a publicar posteriormente. Em 1964, o Ataíde, junto com Emílio Mira, escreveram o primeiro livro sobre o tema de psicologia do esporte, intitulado Futebol e Psicologia. Vocês podem observar, né, que a relação fundamental, né, de entender psicologia era correlacionada ao futebol e não aos esportes de modo geral, né? Então, basicamente, é um esporte específico, né, futebol. E nessa discussão, né, sobre futebol e psicologia, eles organizaram todo um debate pensando, né, como que o futebol vai povoando a mente dos indivíduos, dos atletas, né, criando a magia do esporte, né? Basicamente era essa discussão. Em 68, João Carvalhais participou do segundo Congresso de Psicologia em Washington e apresentou um trabalho chamado Correlações entre o estado psicológico e o rendimento do atleta de futebol, que basicamente, né, nesse documento ele dizia que quanto mais equilibrado o indivíduo estiver emocionalmente, melhor é o seu rendimento, e que seriam necessários, né, um trabalho com os atletas de futebol para que eles aprendessem a equilibrar a sua condição emocional e, tendo esse bom equilíbrio, não complicassem o seu rendimento esportivo. Ou seja, se um atleta começa a pressionar um adversário, né, como que esse adversário vai reagir, né? Se ele não tiver um bom equilíbrio do seu estado emocional, a tendência é que o rendimento dele acabe sendo diminuído, e essa diminuição pode implicar até comportamentos, né, de agressão, que vão correlacionar-se à expulsão, né, por exemplo, desse atleta durante uma competição. E a partir disso, né, a competição é entendida pela psicologia do esporte como a condição que devemos ter entre saber ganhar e saber perder, que é um elemento central dentro de todo o processo competitivo. Como eu havia falado anteriormente, se não houver adversários, não tem competição. E a competição, ela demanda de todo o envolvimento por parte dos atletas para se preparar em relação aos adversários. Que quer dizer, né? Quanto mais eu respeito meus adversários, mais eu treino para vencê-los. Porém, tem que se entender que do outro lado tem atletas também treinando para vencer-me. E no processo de competição, muitos fatores acabam intervindo. O preparo físico, o domínio de técnicas, o domínio de habilidades, bem como o equilíbrio psicológico que o atleta vem a ter. Quanto melhor e mais adequado esse equilíbrio, mais o atleta tende a ter bons resultados. Não significa que ele vai vencer sempre. Significa que ele tende a ter melhores resultados, congregando, né, todo um equilíbrio, né, motor,
habilidade, técnica e aspecto psicológico, né? Não adianta o atleta ter um excelente equilíbrio psicológico se tem um péssimo treinamento físico, né? Uma coisa não vai implicar na outra diretamente. Ou seja, tem que ter todo um trabalho correlacionado para que haja um rendimento adequado. Os atletas, né, principalmente os que estão iniciando todo um processo de trabalho competitivo, muitas vezes eles não têm experiência. E essa ausência de experiência faz com que pequenas pressões ou grandes pressões afetem o desempenho do atleta. É aquela expressão popular, né? O atleta amarelou, né? O atleta muitas vezes amarela não porque ele seja incapaz de resistir a pressões, é porque ele não aprendeu a lidar de modo adequado com as pressões. Quanto mais o atleta, e isso é um processo de treinamento, se caracteriza em termos de domínio dessas pressões, mais adequado ele passa a ser em termos do rendimento profissional. Só para ilustrar rapidamente para vocês, na antiga União Soviética, nos jogos de vôlei, eram colocadas caixas de sons para que os atletas ouvissem xingamentos constantes de torcedores adversários. Esse treinamento, né, era justamente a ideia de que o atleta, estando num ambiente que não é a sua casa, sendo ofendido, xingado constantemente, ele tem que saber lidar com esse tipo de pressão para manter o foco, que é um elemento central, na prática esportiva e buscar contornar toda uma pressão que possa ocorrer dentro de quadra, fora de quadra, dentro de campo, fora de campo, enfim. Né? A psicologia do esporte, né, em termos de abrangência, como que ela vai atuar, como ela vai se correlacionar. Né? Então é interessante e importante compreender, né, que a psicologia do esporte ela vai trabalhar aspectos técnicos, aspectos esportivos, em comum acordo com toda uma comissão técnica, tendo como finalidade, né, buscar saúde e equilíbrio emocional do grupo que está ali correlacionado. É importante entender, né, que todo o trabalho do psicólogo do esporte é um trabalho de apoio à comissão técnica. Assim como o preparador físico faz um trabalho de apoio à comissão técnica, o psicólogo também faz um trabalho de modo similar. Assim como o preparador físico vai fazer toda uma organização de treinamento no início da temporada, meio da temporada, final da temporada, o psicólogo do esporte também vai fazer um trabalho similar. É um treinamento para o início da temporada, o meio da temporada e o final da temporada. Ou seja, é um trabalho em equilíbrio com a preparação física, com a comissão técnica, buscando fazer com que o atleta tenha o melhor rendimento possível e de modo organizado. O trabalho da psicologia do esporte, ela vai envolver o atleta, vai envolver a comissão técnica como um todo, vai envolver familiares dos atletas, pode envolver a torcida, os dirigentes e patrocinadores, tentando entender, né, como organizar ações para um equilíbrio maior por parte do atleta. À medida que vai se orientando, né, a ideia que se tenha é que haja um melhor equilíbrio, né, para que a prática esportiva seja uma prática eficiente, regular e adequada. Os trabalhos com psicologia do esporte estão correlacionados a 3 áreas. Né? Na pesquisa, que é investigações feitas nas universidades, né? Então, por exemplo, um mestrado, um doutorado, um laboratório de pesquisa correlacionado ao esporte. No ensino, que são as aulas propriamente ditas, e na intervenção, que é o trabalho relacionado, né, a atletas e técnicos, buscando o melhor rendimento possível. Em termos dessas áreas, as características são diferentes, mas todas elas têm um objetivo, né, formar profissionais ou formar atletas e técnicos que tenham uma qualidade no entendimento da psicologia do esporte. É importante entender, né, pegando um exemplo, um treinador, né, que dirigia um clube aqui da capital, certa vez comentaram com ele que a equipe estava mal no campeonato e ele disse assim, essa equipe está mal, né? Daí alguém comentou, né? Então a equipe precisa de um psicólogo e o treinador, né, que não tem formação em psicologia, disse assim, eu sou o psicólogo. E basicamente, né, a psicologia que ele trabalhava era a psicologia
é de dizer, e aí galera, vamos lá, né? Tem que se esforçar e não necessariamente, né, técnicas de treinamento mental que caracterize ou caracterizasse, né, um bom desempenho por parte do atleta. Um outro treinador de um clube aqui da capital também havia dito que se psicologia ganhasse jogo, seria similar a práticas digamos assim, práticas nada adequadas, como quiromancia, como ler a mão, né? Ou seja, sem viés de conhecimento científico nenhum. Né? E ele dizia, né, que psicologia não funcionava e não dava certo, então não adiantava, né? Era a mesma coisa que ir num cartomante para ler as cartas e lá ver o que funcionaria. E ao contrário, né, se houver um trabalho sistematizado de psicologia do esporte, né, tem como você obter características de melhores desempenho e preparo por parte dos atletas de forma adequada. Né? Um dos elementos que a psicologia do esporte vai abordar é o planejamento, né? A importância do planejamento em termos de caracterizar uma boa adequação por parte do indivíduo na competição, né? Levando em conta, né, essencialmente, né, a condição emocional do atleta, né, do praticante do esporte, correlacionado aos níveis de competição que ele venha a enfrentar e quais os seus objetivos, né, para se manter dentro de um processo de treinamento ou um processo competitivo, né. Vale salientar, né, que quanto mais o atleta estiver entendendo a lógica daquilo que ele está realizando, melhor o desempenho do atleta vai implicar-se, né, diretamente. É claro que ele tem que ter todo um preparo de equilíbrio físico, mas o equilíbrio mental apoia a condição física para que o atleta se mantenha em treinamento, se mantenha em competição, seja ela amadora, seja ela uma competição de esportes correlacionados a atletas profissionais. Mas, essencialmente, é a condição de planejamento que vai dar qualidade ao bom desempenho. A emoção na competição. Então é importante entender, né? Então, a emoção é todo o processo de alegria e tristeza que o indivíduo vive à medida que ele está realizando determinadas ações, independentemente se elas são esportivas ou não. Mas quanto melhor o indivíduo tem controle da emoção, melhor ele consegue estabelecer consigo mesmo um controle de situações para que ele não se arrependa posteriormente, né? Que posteriormente diga, mas se eu tivesse feito tal coisa. A gente não consegue voltar no passado, a gente consegue ver o que fizemos no passado para corrigirmos no presente e termos adequações no futuro. Lamentar o passado causa no indivíduo todo um estresse, um aumento de ansiedade que desorganiza determinadas situações. O atleta poderia dizer, se eu fizesse isso, teria um resultado melhor. Sim, se você fizesse, você não fez. O que tem que ocorrer? Aprender as situações como essas vividas, reorganizar e trabalhar para que elas não se repitam. Então, um dos elementos importantes é trabalhar a emoção do atleta, né, a afetividade do atleta, para que ele aprenda a ter habilidade para lidar com situações conflitantes. Por quê? Caracterizar-se frequentemente, né, com a condição de que ele não estava preparado psicologicamente para tal atividade, tal competição, acaba sendo inadequado. Por quê? Vira uma frase comum, que se repete, né, diversas vezes. Né? Ele não estava preparado psicologicamente. Num primeiro momento, você pode não estar preparado psicologicamente, mas se você já tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos da prática daquela atividade esportiva, aquela atividade motora, não justifica, porque significa que o indivíduo não aprendeu a se organizar psicologicamente para enfrentar as adversidades emocionais que ele enfrentou no passado, enfrenta no presente e enfrentará no futuro. Um outro elemento importante, né? Concentração e como se entende na psicologia do esporte. Né? Quando se pensa especialmente no futebol, concentração é considerado um espaço onde a gente tem que colocar os atletas, não deixando os atletas fugir daquele espaço, e enquanto os atletas estão ali nesse espaço reservado para que eles não saiam, eles estão pensando em diversas coisas e muitas vezes não na competição.
Ou seja, estão ouvindo música, estão na internet, estão jogando bilhar, ou seja, estão fazendo as atividades as mais diversas possíveis. Mas concentração no esporte, o que significa? Que quanto mais eu me concentro na atividade motora que eu vou realizar, melhor vai ser o meu nível de desempenho motor, de desempenho físico, e vai diminuir o meu nível de ansiedade e o meu nível de estresse. O que quer dizer, basicamente? Naquele exemplo do Juscerandi, inicialmente lá, que ele dizia que os atletas do futebol, nos grandes jogos, nas decisões, se viam mais motivados, é porque nesses grandes jogos eles falavam sobre o jogo. Eles diziam sobre a competição, sobre a decisão do título, da importância daquele jogo, daquela partida. Quanto mais eles discutiam, mais motivados eles ficavam para a competição. Isso fazia com que o foco de atenção fosse para o jogo. Quando os indivíduos, na concentração, estão preocupados com atividades as mais diversas, menos do jogo, da competição que eles venham a realizar, isso faz com que a desatenção predomine. E quando eles forem fazer a competição propriamente dita, acaba se perdendo a própria motivação da competição, né? A gente vai para o jogo, para a competição, sem ter um processo de atenção a cada elemento, processo de foco a cada elemento que envolve o jogo ou envolve a competição. Por isso que há necessidade de um treinamento e um rigor desse treinamento. E não mais uma atividade como qualquer outra, sem responsabilidade e sem planejamento. É impossível, e temos que pensar dessa maneira, um atleta ficar concentrado durante um período muito longo. Tem toda uma dificuldade. Se a gente pensar em um jogo de tênis, né, um atleta pode ficar 3 horas ou até mais, né, dentro do jogo e ali tendo que se concentrar frequentemente para que tenha um bom desempenho. Se a gente pensar um atleta de tênis, ele vai relaxar o processo de concentração nos momentos em que um lance terminou, ele vai usar a toalha para limpar o rosto, quando ele vai pegar a bolinha. Esses momentos são momentos de relaxamento para que ele reveja mentalmente qual é a jogada que ele vai realizar para defrontar-se com o adversário. Então, esse pequeno momento de descanso faz com que o atleta reveja aquilo que ele treinou, reveja toda a forma de jogar contra aquele adversário que é diferente de jogar contra outro adversário. Essa concentração ela tem que se manter, porque se o jogador de tênis, pegando esse exemplo, se distrair com os barulhos da arquibancada, se distrair com um xingamento, se distrair com um erro, ele acaba perdendo o foco do jogo. E ao perder o foco do jogo, ele acaba perdendo o jogo de forma em sequência, né? Acaba perdendo por não ter um domínio adequado. Então o atleta ele tem que aprender a relaxar durante um determinado tempo pequeno, mas estar concentrado diante das tarefas que ele vai realizar. Porque se ele perder o grau de concentração e do que treinou anteriormente, não fizer todo um processo mental de revisão do que ele deve ter em termos de prática esportiva, ele acaba fragilizando o seu próprio desempenho. E ao fragilizar o próprio desempenho, o resultado não vai surgir, né? Então é necessário que tenha por parte do atleta todo o envolvimento. E concentração é treinamento. Vamos pensar assim, a gente vai fazer uma prova. Como é que a gente vai fazer a prova? Distraídos, né? Pensando na vida? Não. Quanto mais a gente estudar a temática, quanto mais a gente se concentrar na temática, melhor vai ser o nosso desempenho na prova. Quanto mais a gente ficar distraído em relação aos elementos que deveríamos estudar, mais a gente vai se perder no próprio conceito, na própria ideia, na própria caracterização do conteúdo correlacionado ali em termos de entendimento. Então, todo esse processo de concentração, ele vai se caracterizar também diretamente na condição da motivação. Por exemplo, é importante a gente entender que a nossa vida é uma rotina. Todos nós temos uma rotina de vida. Mesmo agora com a pandemia, né? No início a gente tem um estranhamento e depois a gente vai caracterizando uma rotina dentro dos comportamentos, novos aprendizados que a gente passa a replicar com frequência. A rotina implica em falta de motivação.
Porque quanto mais rotineiro são as ações, menos a gente presta atenção e se concentra nela, fazendo com que a desmotivação venha a aparecer. A característica da motivação, ela depende de como a gente está no momento atual e como a gente pretende estar no momento futuro. Ou seja, hoje em dia, né, vocês estão aí estudando no terceiro ano Educação Física. Vocês persistem e continuam fazendo curso, continuam fazendo as atividades, os trabalhos, as avaliações, mesmo nessa mudança que a gente está vivendo atualmente com a pandemia, mas vocês estão com um olho no futuro. E esse olho no futuro significa a formação de vocês em termos da educação física. Então, a característica da motivação que vai fazer com que cada um de nós realizemos as atividades no dia a dia, tenhamos aí a dedicação nossa em termos dos estudos, das provas, está correlacionado ao nosso estado presente e o que a gente quer no futuro. Essas correlações vão fazendo com que a motivação aconteça. Ou seja, eu quero mobilizar transformações, eu quero mobilizar mudanças. E à medida que eu vou nesse caminho, a motivação persiste, mesmo que a rotina, muitas vezes, não seja um elemento tão motivante. Mas por trás dessa rotina, a gente tem o plano futuro. O que eu quero para o futuro, a partir dessa realidade atual? Uma tarefa, quando é uma tarefa difícil e eu não consigo bons resultados com essas tarefas, a característica é que eu vou me desmotivando para com elas. Ou seja, quanto mais difícil a tarefa e menos resultados eu tenho diante da tarefa, a característica de desistir é maior por parte da pessoa, do atleta ou de quem for a realizar uma atividade motora. Por isso que é importante fazer com que uma tarefa difícil seja dividida em pequenas tarefas que, entre aspas, são tarefas fáceis ou tarefas que possam ter um resultado final com bom desempenho. Então, à medida que se caracteriza tarefas mais fáceis ou mais simples, temos que ter o cuidado para que elas não sejam tão fáceis e tão simples para causar o contrário, a frustração e o desinteresse. Que quer dizer, se a tarefa for muito fácil, o atleta se desmotiva, a pessoa que está aprendendo uma modalidade esportiva se desmotiva. Se a tarefa for muito difícil, a pessoa também se desmotiva porque não alcança resultados. Então, o que se tem que fazer é, como eu disse, entre aspas, dividir a tarefa para que ela se torne, entre aspas, mais simples, mais fácil, mas não de tal modo que o indivíduo chegue ao resultado com muita facilidade. Se ele chega ao resultado com muita facilidade, a tendência é o indivíduo abandonar a sua prática, a sua continuidade. Então tem que ter um meio termo. E esse meio termo é a experiência que o profissional de educação física vai tendo ao trabalhar com os atletas, trabalhar com as pessoas que queiram praticar atividade física, para que haja um equilíbrio. E não significa que a medida, a régua, seja igual para todos. Tem alguns indivíduos que se empolgam mais pela dificuldade da tarefa, tem outros que se desmotivam. Então tem que ter um equilíbrio adequado para que os resultados comecem a surgir a partir das tarefas e da complexidade da tarefa. Nesse gráfico aqui, o que caracteriza, né, a relação da motivação e a dificuldade da tarefa. Esse gráfico, né, ele representa a chamada, o chamado conceito, né, da teoria do U invertido, a letra U invertido, que basicamente diz o seguinte, né, a motivação e rendimento de um atleta está correlacionado, ou de um praticante de esportes, né, motivação e rendimento estão correlacionados à dificuldade da tarefa. Ou seja, quanto maior é a dificuldade da tarefa, menor vai ser o rendimento do atleta, que vai implicar também na sua condição de motivação. Então, o que se tem que pensar constantemente é que como fazer para o atleta se manter, o praticante do esporte, nesse platô aqui. Se ele atingir esse platô por mais tempo possível, do ponto de vista do desempenho, o desempenho do atleta vai ser um desempenho o mais adequado possível, correlacionando sempre que a dificuldade da tarefa tem que levar em conta quem é o atleta, quem é o praticante de esporte, para que ele se mantenha
nesse platô, nesse envolvimento, na busca pelo aspecto do futuro, né? Como ter um desempenho melhor a partir dos envolvimentos que o indivíduo, dos resultados e do envolvimento que o indivíduo vem apresentar, né? Em relação à desmotivação, né? Desmotivação, ele traz a seguinte ideia, o seguinte conceito, né? O indivíduo se desgasta e muito e parece que permanece no mesmo lugar, né? O aspecto importante, né? O indivíduo se dedica, faz o possível, mas ele não vê resultados. Não vendo resultados, a característica é de ficar sempre no mesmo lugar, marcando o passo. E à medida que o indivíduo se sente improdutivo, por mais que ele se esforce, a tendência, né, de abandonar a prática esportiva, de não ter aderência à prática esportiva, acaba sendo algo bastante intenso no indivíduo. O elemento central, né, para que a desmotivação seja, digamos assim, mitigada, diminuída, é essencialmente, né, que o atleta ou praticante do esporte tenha clareza e persistência, precisão aonde ele quer chegar com a prática esportiva, né? Eu comecei a fazer determinada prática esportiva. O que eu espero dela? Aonde eu quero chegar com ela? E à medida que o indivíduo tenha noção sobre esse processo, é que ele vai perceber avanços. Então, mentalmente, o indivíduo tem que trabalhar de forma adequada a poder analisar com rigor e adequação por que ele está praticando esporte, por que ele se envolve com o esporte e o que ele quer dessa prática esportiva, né? Qual é o objetivo, qual é a finalidade, né? O rendimento esportivo ele está correlacionado a alguns aspectos importantes, né? Condição física, constituição física, condição técnica, condições externas, condições psíquicas e capacidades cognitivas. Então, a gente caracterizando cada um deles, né? A constituição física está correlacionada ao nível que o indivíduo tem de saúde, a estrutura óssea que o indivíduo apresenta, a altura, porque o tipo de condição e constituição física que o indivíduo vem a ter vai implicar em tipos de modalidades esportivas que ele possa ter um desempenho mais adequado, correlacionado às condições físicas, como flexibilidade, força e resistência. Um indivíduo que tenha, por exemplo, 1,80 m, ele vai ter problemas se ele decidir praticar um esporte como a ginástica olímpica. Ou seja, a condição da altura do indivíduo implica que ele vai ter problemas correlacionados às exigências que o esporte ginástica olímpica vem a ter. Se o indivíduo tem 1,40 m, 1,50 m e decide praticar basquete, ele vai ter outro problema. A característica das condições físicas e da constituição física atrapalham o bom desempenho do atleta nesses esportes. Não quer dizer que as pessoas possam praticar essas modalidades. Então, uma pessoa de 1,80 m, se quiser fazer ginástica olímpica, ela pode fazer, mas ela tem que ter a perspicácia e o entendimento de que ela não vai ter um rendimento como atleta competitivo quando se deparar com outros que são atletas dentro dessa modalidade. Uma pessoa de 1,40 m pode querer jogar basquete? Pode, não tem problema nenhum, mas ela tem que ter a noção de que a condição de desempenho esportivo como atleta vai ser mitigada, minimizada pela característica que o basquete vem a ter. Então, isso implica diretamente nas condições que o indivíduo, mesmo tendo habilidade de coordenação motora, que ele não vai ter um nível de desempenho de habilidade de coordenação motora similar aos atletas que têm a constituição física e as condições físicas correlacionadas àquela modalidade esportiva. Isso leva em conta, né, principalmente esses dois primeiros elementos, né, condição física e a constituição física, correlacionados a crianças que iniciam cedo, né, com o treinamento esportivo, né? Ou seja, já vai se moldando a criança para ter um padrão físico que seja adequado àquela modalidade esportiva. E o que se vai trabalhar com essa criança é justamente a habilidade e coordenação motora, para que ela tenha um desempenho mais adequado. Outros elementos que interferem no aspecto do rendimento esportivo, as condições externas. Então, nível social, local de prática e materiais para a prática esportiva. Então, por exemplo, nas condições externas, né, a gente tem espaços públicos, né, como que possam, né,
permitir à criança ou ao jovem, né, praticar esportes, né, a gente não tem hoje espaços regulares, né? Por exemplo, não tem espaço, ou são poucos os espaços públicos para jogar tênis. Onde que tem quadra de basquete pública? São poucas. Onde tem quadra de vôlei pública? Algumas que a gente tem por aí. Até espaços do futebol, né, que lá nos anos 70, 80, era comum as crianças jogarem na rua, né? Colocavam lá pedras, chinelos, latas de óleo. Na época, né, havia latas de óleo, que se fazia um espaço ali para jogar principalmente o futebol, né? Hoje, né, se quiser praticar o esporte futebol, são em escolinhas de futebol, ou seja, locais específicos. E a gente não encontra mais as crianças na rua, né, jogando bola como anteriormente, né? Então, local de prática, os materiais para a prática, né? Ou seja, como que eu vou aprender a jogar tênis se não tem raquete nem bolinha de tênis, não tem rede? Como que eu vou aprender a jogar futebol americano se não tem bola, não tem os materiais? Como que eu vou aprender a jogar rugby se não tem bola, não tem os materiais, não tem quadra, não tem campo, não tem nada? Ou seja, as condições externas, elas implicam na condição de prática de determinados esportes por parte dos indivíduos. E hoje entra muito como um valor fundamental o nível social dos indivíduos. Tempos atrás, quando haviam os campinhos, né, ou as crianças jogavam na rua, muitas pessoas de classes sociais não favorecidas, né, vulnerabilizados socialmente, né, acabaram ingressando no esporte, né, principalmente no futebol, né. Hoje em dia, né, o futebol ele está saindo mais de um processo elitizado, né. Boa parte dos atletas estão tendo uma origem não mais como a maioria tinha anteriormente, né, vindo das classes populares, né. Boa parte, né, tem que ter uma condição socioeconômica para treinar numa academia, vai pagar um clube para poder estar treinando e tendo orientações de um profissional lá, de um professor, né, que vem ensinar as técnicas da prática esportiva. Outros dois elementos, né, são as condições psíquicas, que o indivíduo saiba se motivar, entenda o que é a concentração e saiba abordar habilidades e relacionamento social, né? Como trabalhar com os indivíduos, como abordar os indivíduos para que tenham uma característica, né, de bom vínculo, né, com os demais para que o seu rendimento apareça, né? E outro aspecto fundamental também são as capacidades cognitivas, né? O grau de inteligência do indivíduo, percepção, pensamento tático, para que o atleta, né, aprenda a entender os elementos que envolvem a prática de uma determinada modalidade esportiva. Claro que tanto as condições psíquicas quanto cognitivas, elas também são caracterizadas por treinamento, por orientação, por ensino, e não são coisas que vão nascer no indivíduo do nada. Então tem que ter um trabalho, toda uma adequação de trabalho. A relação entre sucesso e fracasso ela tem que ser entendida do segundo modo. Aqueles que acreditam que vencer é tudo, é a única coisa, acabam por ter medo do insucesso, né? Por quê? Se a ideia que a gente fala, né, e orienta dizendo assim, tem que vencer e vencer é a única finalidade, o segundo colocado é o primeiro a chorar a derrota e assim por diante, a gente acaba criando nos indivíduos o medo pelo insucesso, e esse medo pelo insucesso pode fazer com que os indivíduos fiquem com medo de decidir, de buscar competições, de buscar treinamentos mais intensos. E ao contrário, a gente pode ter a sensação, né? Estávamos melhor e perdemos numa distração. Se perdemos uma distração é porque não estávamos concentrados. Então, na prática esportiva, a gente tem que ter a concentração e tem que ter a noção também, quando o adversário é superior e está concentrado na prática, no desenvolvimento das técnicas, que a tendência é que ele tenha um resultado melhor e eu tenho que tentar reverter essa lógica. Mas eu tenho que entender que o processo de estar disputando competições envolve perdas e não somente vitórias. Então, o objetivo é vencer, mas vencer não se caracteriza como um aspecto comum de todos os praticantes. Se a gente tem um esporte, uma maratona, na maratona tem 5.000 atletas, digamos que da elite tenha 50 atletas, um só vai ficar em primeiro, e não todo mundo.
Então, a característica de entender a lógica e situações, e se a gente tem um resultado inadequado, a gente tem que treinar mais, a gente tem que se preparar mais para superar os erros cometidos, mas não ficar com a perspectiva de que se não vence, você não é nada, você não tem conquista, você é fracassado. À medida que se vai criando essa situação em relação à busca do sucesso a qualquer preço, na verdade a gente vai criando indivíduos que tenham medo do fracasso, né? E se eu for? E se eu não conseguir? E se o resultado for inadequado? E as pessoas vão tender a fugir dessas situações e não se envolver mais ainda. Então, alguns mitos que são criados em relação à ideia de sucesso e fracasso, né? Por exemplo, se o atleta, né, trabalhar bastante, evitará o fracasso, né? A característica é que o atleta trabalhando, se dedicando, não significa que ele só vá vencer. Em determinados momentos, em determinadas disputas, competições, uma distração, algum problema físico, uma certa desorganização no planejamento vai afetar a própria condição do resultado que o indivíduo vem a ter. E não necessariamente porque ele está trabalhando bastante. O que se vai entender é que os atletas, quando chegam numa disputa, tanto um quanto o outro, uma equipe como a outra, estão trabalhando o máximo possível para chegar àquele resultado. E não é a condição de que um trabalhou mais e outro trabalhou menos. É o grau de concentração, é o grau de motivação, é o grau de controle de ansiedade que os atletas venham a ter numa disputa que poderá fazer com que eles tenham um bom resultado. E não necessariamente porque o indivíduo está trabalhando, que a consequência está treinando, que a consequência é ele ter a vitória, né? Nem sempre isso acontece. Outra frase que é um mito, né? Que diz assim: o fracasso é inútil. O fracasso é o modo como a gente pode aprender, a partir do passado, de erros cometidos, a organizar o presente em direção ao futuro. Ou seja, à medida que a gente aprende com o fracasso, a gente aprende a se organizar para as competições futuras para evitar aqueles erros que foram cometidos. E também outra frase que surge, né, que o fracasso é deprimente, né? Ninguém gosta de perder, ninguém gosta de uma derrota, mas se a gente entender que a derrota é educativa, é pedagógica, a gente começa a se preparar para evitar que aquelas distrações, que aquelas situações de desmotivação que afetaram o desempenho se repitam. E ao contrário, né? Organizar-se, ter toda uma concentração, uma adequação para que os resultados possam vir da melhor maneira possível, né? Ou seja, aprender com as derrotas é fazer com que você se organize para não tê-las no futuro. O treinamento mental, né? O treinamento mental ele surgiu em 1958 na Alemanha. E esse treinamento mental, né? O que ele se caracterizava, né? Basicamente, né? Quando se colocaram atletas para se concentrar em relação a uma atividade motora que eles estavam treinando, quando eles estavam sentados, relaxados ou deitados, também relaxados, se avaliou, né, à medida que os atletas pensavam sobre os movimentos que eles estavam treinando, perceberam micro contrações neuromusculares nos indivíduos, né? Ou seja, o indivíduo pensando no movimento, ele ia organizando mentalmente a qualidade daquele movimento. E esse tipo de treinamento, né, começou a ser aplicado em diferentes modalidades esportivas, buscando caracterizar, né, que esse relaxamento dá ao indivíduo todo um controle de adequação para a prática motora que ele venha a realizar. É comum que o atleta, imaginando um determinado movimento, uma determinada ação, possa até dormir, cochilar. Por quê? De tanto pensar ali no movimento, ele vai relaxando o corpo de tal maneira que ele possa vir a adormecer. Quando ele vem a adormecer, implica que a própria construção do pensamento dele em termos da atenção naquela atividade motora também está correlacionado, né? E alguns atletas até relatam que no cochilo começaram a sonhar com eles realizando a própria prática esportiva, né?
Então, imaginar aquele movimento treinado, né? Por exemplo, um arremesso no basquete. Eu treino e tenho que fazer o treinamento físico, tenho que fazer o treinamento em relação à cesta, várias e várias vezes. E quando eu vou relaxar, eu relaxo pensando, executando aquele movimento com a maior qualidade possível. Penso fazendo aquele movimento num jogo decisivo. Penso fazendo aquele movimento com a torcida vibrando, com os companheiros da equipe vibrando. À medida que eu vou pensando nesse movimento e na boa execução do movimento, eu começo a ter mais confiança ao realizar tal tipo de tarefa, né? Esse tipo de treinamento mental, ele pode ser realizado 3 vezes por semana, pode ser feito 1 vez ao dia, pode ser feito 2 vezes ao dia, leva em torno de 10 a 15 minutos, pode ser feito no momento que o atleta vai descansar, que é basicamente, né, o atleta pensar sobre o movimento que ele está treinando. As vantagens desse tipo de treinamento é que não precisa necessariamente, né, carga física, porque o indivíduo pode sentar-se, né, relaxar-se. Não precisa ter a pressão externa constante de tem que fazer corretamente, porque ele, fechando os olhos, ele controla a sua própria ação, né? Ele, de olhos fechados, faz o movimento. Não vai ter lesões, né, do ponto de vista físico, né, a não ser que caia do sofá, né, caia da cama. Menor gasto de tempo nas atividades, porque vai girar em torno ali de 10, 15 minutos. Não precisa de um espaço adequado, né? Precisa de uma boa poltrona, de uma boa cama, né, para relaxar, sem exigências e condições físicas, porque até mesmo um atleta lesionado, ele pode estar fazendo o treinamento mental. E o treinamento mental, em casos de atletas lesionados, se ele se concentrar em todo o processo das orientações físicas, fisiológicas, fisioterápicas, ele pode até ter um grau de recuperação melhor em termos da lesão, né? Se ia ficar, por exemplo, 6 meses, pode ficar 4 meses, né? Ou seja, ele pode recuperar-se de uma forma mais adequada. E melhora todo o processo de concentração do atleta, né? Faz com que ele se envolva qualitativamente nesse processo. Quando se pensa na psicologia do esporte, voltada à iniciação esportiva, tem que se pensar justamente em situações que impliquem numa melhora na qualidade de vida dos indivíduos e o cuidado necessariamente para que, ao formar uma criança no esporte, que a criança não fique limitada nos treinamentos físicos constantes, né? Em termos de discussão com a psicologia do esporte correlacionada às práticas na educação física, o que se percebeu, né, que há um aumento de escolinhas, né, destinadas a treinamento de crianças, né? E aquela discussão que a gente comentou na aula passada, quando a gente pergunta para as crianças se elas querem jogar futebol, por exemplo, né, já que as escolinhas, a maioria delas é de futebol, as crianças dizem, sim, queremos jogar futebol. Mas quando você diz assim, então vamos organizar os cones e vocês vão passar pelos cones, né, vão estar correlacionando ali o treinamento para lá e para cá. Vocês vão correr aqui no campo. As crianças dizem, mas a gente queria jogar bola, né? A gente queria jogar futebol. A adequação, né, daquilo que as crianças desejam com o processo de treinamento tem que estar equilibrado para que a criança tenha acesso de modo qualitativo a gostar do esporte, né? Um outro problema que se tem correlacionado à iniciação esportiva a ausência, né, de outras modalidades no esporte, né? Então, basicamente, como eu comentei, né, escolinhas, a maioria de futebol, né? Uma ou outra de vôlei, né? Uma ou outra de natação, uma ou outra de tênis, né? Então, a predominância é caracterizada pelo futebol, né? Isso faz com que aquela criança que não goste do futebol, né, e pode ter crianças que não gostam, elas acabam não tendo possibilidades de praticar uma outra modalidade esportiva propriamente dita. Não há, por outro lado, né, iniciação esportiva para adultos, né, que é um dado bastante interessante, né? Se a gente pensar, né, que a população está envelhecendo, né, mais do que tempos atrás, a gente não tem academias, né, destinadas, por exemplo, para idosos, né, para adultos ali a partir de 40, 50 anos que queiram aprender modalidades físicas, né, voltadas para esse público com exclusividade, né, que queiram aprender a praticar esportes, né? Por exemplo, um adulto de 50 anos não sabe jogar vôlei,
não tem um programa, né, correlacionado a ensinar adultos a partir de 50 anos, 60 anos a jogar vôlei. Então a gente não tem iniciação esportiva para adultos, porque a gente considera que um adulto, né, entrando aí no envelhecimento, para que ele vai fazer tal esporte? Não tem competição voltada para esse tipo de idade, né? E à medida que não tem competição, acaba não tendo interesse em promover, né, saúde, né, física, motora, psíquica por parte dos indivíduos. E a busca, né, na iniciação esportiva acaba sendo essencialmente por resultados e não para formar indivíduos que tenham como característica, como elemento central, a cidadania, né? Indivíduos que aprendam a se socializar, aprendam a respeitar os outros, aprendam a participar, né, de modo em conjunto com outros, né, para transformar qualitativamente a sociedade. Né? Em relação à liderança, a psicologia do esporte nada vai estabelecer que um líder ele não surge porque ele é preparado para a liderança. Um líder surge a partir dos vínculos que ele vai construindo junto às pessoas que estão à sua volta. É bastante comum, né, a gente se deparar no âmbito do trabalho, né, que a gente chega numa instituição e a gente é designado para determinada função e as pessoas dizem, aquele lá é o teu líder, né, aquele que vai liderar, né. Mas não necessariamente significa que aquele líder tenha o domínio dos conceitos que envolvem a liderança. Então, a liderança é características voltadas para preparo profissional. O processo de liderança ele envolve participação dos indivíduos e reconhecimento dos grupos que estão à sua volta. Então, por exemplo, no âmbito da prática esportiva, o treinador, o profissional da educação física, é o líder, é ele que vai desempenhar, né, junto a um grupo, quais são as metas e objetivos que esse grupo pretende alcançar. E ele vai compartilhar com esse grupo no sentido de construir um ambiente social, psicologicamente adequado, e ele tem que saber comunicar-se com o grupo. Ou seja, quanto melhor o líder entende o funcionamento do grupo, melhor o grupo vem a trabalhar. E aí a gente se depara com tipos diferentes de liderança. Tem um tipo de liderança que o líder manda e os outros têm que obedecer. Tem um tipo de liderança que o líder diz assim, cada um faz o que achar melhor. E tem um outro tipo de liderança que o líder divide as tarefas com todo mundo. O que a gente observa na prática, que o líder que compartilha com os demais os anseios, as dúvidas, as estratégias, os modos de ação, eles acabam tendo resultados mais consistentes, melhores. Mas isso leva um tempo, médio, longo prazo, que se vai construindo o grupo e todo o processo de liderança, de confiança. A liderança que cada um, digamos assim, o líder diz, cada um faz o que achar melhor, esse tipo de liderança acaba tendo prejuízos no desempenho do grupo, acaba não funcionando de modo adequado. E a liderança em que o líder diz, eu mando e vocês obedecem, é o tipo mais comum de liderança. Só que a característica desse tipo de liderança é que, enquanto o líder está presente, a gente faz o que ele está mandando. Quando o líder está ausente, a gente para de fazer o que ele mandou. Então, a liderança, quando é esse tipo de liderança, é chamado de liderança autoritária. As pessoas obrigam os outros a fazerem e eles fazem enquanto estão sendo observados. Digamos assim, a observação diminui ou está ausente, os liderados já não respondem mais como deveriam àquilo que é colocado. O líder que compartilha é chamado de liderança democrática, porque leva tempo para a gente entender como que deve fazer, por que vai fazer, e a gente também faz sugestões em relação ao grupo. E a liderança, né, que cada um faz o que quer, que é chamada de laissez-faire, ela se caracteriza pela indiferença, tanto do líder como do grupo que está trabalhando. Em termos de resultados técnicos, quando se quer curto prazo, a característica é do líder autoritário. Só que o que se percebe, né, nas pesquisas é que isso não tem constância. Funciona num determinado período, mas a continuidade dele acaba sendo efêmera. Na liderança democrática é onde aparece, quando o líder compartilha os anseios, objetivos, aparece uma constância muito maior em termos de desempenho, tanto dos atletas quanto
do treinador, do profissional da educação física que orienta um determinado grupo em termos de equilíbrio, né? Se consegue manter por mais tempo quando se compartilha as decisões e quando essas decisões são consideradas pelo grupo adequada, né? Alguns elementos que envolvem personalidade e esporte, né? Então, muitas vezes se diz assim, ó, eu sou muito agressivo, vou fazer full contact. Não tem relação o indivíduo ser agressivo com fazer um esporte que envolva contato agressivo. Não há uma relação direta entre esses elementos, né? Por exemplo, sou muito tranquilo, vou fazer Tai Chi Chuan. Também não tem relação, não quer dizer que o indivíduo é tranquilo, ele vai fazer um esporte tranquilo. Ela é muito feminina para fazer halterofilismo. Não é porque a mulher é feminina, tem os trejeitos, características femininos, que halterofilismo não é um esporte bom para ela. Já que ele é egoísta, só pode se dar bem em esportes individuais. Também é uma característica falsa. Então, veja assim, uma pessoa, quando se dá bem no esporte, ela tem uma característica de personalidade que não quer dizer que é o mesmo tipo da demanda esportiva. Então, por exemplo, existem atletas que fazem parte aí do Vale Tudo, né? Por exemplo, das diferentes lutas aí no octógono, que são tranquilos, são calmos. Porque o controle da agressividade ele tem que ter para poder desempenhar essa agressividade quando está lutando e não a qualquer momento. A característica, né, de um atleta que tem a personalidade tranquila não significa que ele vá ter desempenho adequado só em esportes tranquilos, porque esportes tranquilos. Ao contrário, ele precisa de uma demanda de explosão emocional para que tenha um desempenho. Por quê? Porque não tem um esporte que seja regularmente algo que eu não me estresse em algum momento, né? Mesmo fazer Tai Chi Chuan pode levar o indivíduo ao estresse se ele não tiver um espaço adequado, não tiver um espaço que o silêncio esteja presente, se tiver alguém ali atrapalhando toda a relação. Então, o aspecto não é a condição de personalidade do indivíduo que vai designar a condição do esporte. É como o indivíduo se sente no seu dia a dia e como que ele foi se envolvendo com determinadas práticas esportivas, né? E essas características, né, da personalidade no esporte, ela tem diferentes hipóteses em termos de formação, né, no comportamento do indivíduo. Tem uma característica que se chama, né, hipótese de socialização, né, que a pessoa começa a praticar um esporte de luta e tende a ser mais agressiva que os demais. Digamos assim, outras pessoas que foram fazer esportes que não eram de luta tendem a ser menos agressivos. Nessa hipótese da socialização, é que a pessoa vai se tornando agressiva porque pratica um esporte que envolve agressividade. Isso é uma hipótese e não uma comprovação, porque muitos atletas que praticam esportes de luta não são agressivos, né? Então é uma hipótese que se criou, mas que não se conseguiu evidência científica. Uma outra hipótese, né, chamada de seleção. Se a pessoa é agressiva, tem de procurar fazer um esporte que combine com ela, como os de luta. Essa hipótese, né, ela argumenta que pela personalidade do indivíduo já ser explosiva, um esporte de luta vai fazer bem a ela em termos de equilíbrio. O que se mostra, né, cientificamente, é que a maior parte das pessoas que fazem esportes que envolvem agressividade, lutas, não são pessoas explosivas ou agressivas, né? Mas que elas vão canalizando para a luta a agressividade. E existe uma terceira hipótese de interação. Essa hipótese diz, né, que a pessoa que tem uma agressividade ressaltada, à medida que ela pratica um esporte, né, que envolve a agressividade, um esporte como a luta, ela também vai passar a se ver, né, de maneira diferente, mudando sua conduta. E seria, né, a pessoa, à medida que começa a praticar esportes que denotam e se caracterizam pela sua agressividade, faz com que ela mude o seu modo de agir no seu dia a dia, ou seja, que se controle mais em relação à agressividade que ela apresentava. A hipótese, né, que mais faz sentido é essa de interação em relação às duas anteriores, mas não significa que ela seja comprovada cientificamente, porque existem indivíduos que têm comportamentos agressivos, que foram fazer práticas esportivas agressivas e que continuaram sendo agressivos. E também o contrário, indivíduos que não eram agressivos fizeram
e fazem, né, esportes que têm características da agressividade, e não significa que eles tenham se tornado pessoas agressivas, né? Continuam sendo pessoas calmas nas suas relações, né? Então são hipóteses que se criam, mas como a gente viu no slide anterior, né, acabam virando mais senso comum do que necessariamente comprovação, né? O que a gente tem como característica é que, respeitando a condição da motivação dos indivíduos, a gente vai entendendo melhor como que eles vão se envolvendo, como eles vão se caracterizando em termos de um melhor comportamento, de uma melhor ação. A gente tem que dar valor, né, e vazão para aquilo que o indivíduo faz e como ele se sente realizando tal tipo de tarefa. Motivação intrínseca e motivação extrínseca. Então, a motivação intrínseca, ela está correlacionada às condições do que o indivíduo tem desejo, vontade, gosta de fazer, né? Então, por exemplo, uma pessoa pratica esporte porque ela se sente bem praticando aquele esporte, né? Faz bem para ela. Mas a gente tem que entender que essa motivação intrínseca, ela surge a partir da motivação extrínseca. A motivação extrínseca é quando a gente está dentro de um ambiente social e as pessoas começam a caracterizar padrões de comportamentos que a gente vem a ter, né? Então, por exemplo, uma pessoa resolve fazer ginástica para ser aceita dentro de um grupo, e isso pode melhorar sua autoestima. A motivação extrínseca é a motivação que vem de fora para dentro. Então, se a gente pensar assim no esporte, que a maioria das pessoas gostam aqui no Brasil, é o futebol. Mas ninguém gosta do futebol por causa de uma motivação intrínseca. Nasci gostando do futebol. Não, eu gosto do futebol pela motivação extrínseca. Alguém, normalmente os familiares, amigos, fala sobre o futebol, gosta do futebol e vai criando em mim um interesse. Esse interesse começa a ser intrínseco. Então, a partir do momento que eu aprendi com alguém no ambiente social, cultural, a gostar de uma modalidade esportiva, eu intrinsecamente começo a desejar realizar aquela prática esportiva. Então, no Brasil, né, a gente tem o problema em relação ao esporte, é que a gente conhece poucas modalidades esportivas comparadas com outros países. E como a gente conhece pouco, né, a nossa motivação intrínseca depende daquilo que nos foi apresentado extrinsecamente, né, externamente. Se a gente aprendeu poucas modalidades esportivas, a gente vai gostar de uma ou outra dessa que a gente aprendeu, né? Então, a nossa motivação intrínseca depende da qualidade da motivação extrínseca que é realizada, né? E algum aspecto assim importante em termos de entender a motivação para a ação que os indivíduos venham a realizar, né? Então, digamos assim, ó, pessoas que agem pela esperança de êxito, o grau de motivação que elas venham a ter. Então, alguém que espera ter um êxito, ter sucesso na modalidade esportiva que pratica, né, tem alto índice de motivação para realizar treinamentos e as tarefas, baixo índice de angústia ou medo de derrota e enfrenta tarefas de riscos e dificuldades médias. Não são fáceis e não são impossíveis. Ou seja, uma pessoa que busca o êxito, ela tem foco em realizar a tarefa com dedicação. Agora, existem pessoas que agem pelo medo do fracasso. Quem tem medo do fracasso tem baixo índice de motivação, ou seja, pensa que não vai conseguir. Por quê? Porque tem medo de fracassar, então já está se sentindo derrotado antes. Alto índice de angústia, ou seja, antes de ir para a competição, já está com medo, né, de não conseguir bons resultados. E quem está orientado, né, para a característica, né, do medo do fracasso, prefere tarefas fáceis, seja no treinamento e nas competições, porque aí sim, sendo uma tarefa fácil, ele vai conseguir sucesso em termos de resultado. Ou seja, evitam tarefas complicadas, mesmo que tenha dificuldade média, porque pode perder. Então, digamos assim, um atleta com esperança de êxito, ele vai procurar enfrentar atletas que estejam no seu nível ou num nível um pouquinho superior a ele, porque ele vai ter que se dedicar para ter um bom resultado. Atletas, né, voltados para o medo do fracasso, eles vão procurar enfrentar atletas ou grupos, né, que sejam mais fracos do que eles. Justamente porque, sendo mais fracos, eles vão conseguir vencer, né? Então, para fugir do fracasso da derrota, busca-se tarefas mais fáceis de serem realizadas, né?
E isso vai implicar diretamente na condição de sucesso e derrota. Então, atletas com passado de vitórias atribuem as vitórias, os seus sucessos, a causas internas estáveis, capacidade própria, que quer dizer, eu estou treinando, eu estou me dedicando, estou me concentrando, estou me motivando para encontrar a vitória. Em relação aos seus fracassos, eles também caracterizam causas internas instáveis deles mesmos. Então, se eu não consegui a vitória, é porque eu me distraí, é porque eu não me concentrei, é porque eu não me dediquei adequadamente no treinamento, é porque eu estava distraído com outras tarefas. Isso implicou em minha derrota. Então, atletas com passado de vitórias, eles atribuem aos seus sucessos a concentração, o envolvimento, e essas situações são estáveis, né, porque estão correlacionadas ao treinamento, e o fracasso, as causas internas instáveis. Perdi o foco, me distraí, não treinei de modo adequado, está aí o resultado. Atletas que têm um passado de derrotas, né, maior número de derrotas, eles atribuem seu sucesso a causas externas instáveis. Tive sorte, peguei um adversário fraco. Ainda bem que a minha tabela só tinha adversário fácil, por isso que eu consegui vencer. E quando eles têm fracassos, eles relacionam a causas externas estáveis. Incompetência da arbitragem, tive azar de cair num grupo forte, o pessoal treinou muito e eu não consegui ter uma adequação do treino. Olha só as condições de treinamento que eles têm. Então, os atletas, né, com passados de derrotas, né, buscam desculpas, né, para o seu fracasso, e quando tem sucesso eles dizem que bom, né, tive sorte, ainda bem que caí nesse grupo, né, por exemplo. Uma característica interessante de uma pesquisa realizada por Sully, com 6.000 biografias de atletas que participaram de Olimpíadas, como resultado ele percebeu que a maior parte dos atletas propriamente ditos, competitivos, que se envolvem nos treinamentos, são atletas caçulas ou segundo filhos, segundo, terceiro, quarto. Esses são aqueles que mais se envolvem com a prática esportiva do que o primeiro filho, o primogênito. Pela característica, né, de que os primogênitos tendem a ser mais conservadores e os filhos que vêm depois são crianças mais libertárias, digamos assim, e mais abertas a mudanças, a transformação, a busca, né, por outros aspectos, né, da própria realidade, digamos assim. E o esporte acaba sendo um espaço, né, para esse exercício de liberdade que as crianças ou adolescentes venham a ter. E os primogênitos, né, poucos se caracterizam, né, como indivíduos que se dedicam ao esporte, pois eles acabam tendo uma característica bastante comum, como se fossem os pais. Então, por exemplo, o filho mais velho, ele, quando os pais estiverem ausentes, tem que controlar os filhos, seus irmãos, né, mais jovens, né, para que não façam isso, aquilo e aquele outro. E a cobrança, né, que se tem dentro de um determinado ambiente faz com que o primeiro filho, a primeira filha, né, tenha um grau de exigência maior e eles sejam mais conservadores do que o segundo, terceiro, quarto, que procuram romper com esse tipo de controle. E a maioria dos atletas, né, nessa pesquisa do Sully, né, a maioria da pesquisa era 95% dos atletas se caracterizavam por buscar a modalidade esportiva como um elemento para o exercício da liberdade de forma mais intensa. A emoção no esporte, né, retornando à temática, né. Então a gente diz assim, um atleta que é equilibrado do ponto de vista emocional, ele vai apresentar características intelectuais mais adequadas para controlar de modo adequado as suas emoções, né? Então, por exemplo, é fundamental em termos de um bom desempenho do atleta. Primeiro, conhecer as próprias emoções, saber quando e por que ocorre um sentimento, né, de alegria ou de tristeza, né? Quando ele conhece o porquê das emoções, ele consegue controlar melhor os seus comportamentos. Também saber lidar de forma adequada com as emoções. Então tem uma frase do Aristóteles bastante interessante. Qualquer um pode zangar-se, isto é fácil, mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e de maneira certa, isso não é fácil. Isso é um processo de aprendizado, né?
Então, a gente ficar zangado, ter uma explosão emocional, não tem problema nenhum, desde que a gente saiba com quem, em que momento e qual a medida certa, né, dessa explosão emocional. Explodir emocionalmente alivia, mas a gente tem que saber o espaço para que a gente não desconte, né, em pessoas que não têm nada a ver com a história, né, que acabam sofrendo, né, com a própria situação. Por isso que Aristóteles vai dizer, né, não é fácil ter a adequação, a medida certa, na hora que a gente tem a explosão emocional. Saber se automotivar, que basicamente é o indivíduo ter controle sobre sua impulsividade, reconhecer quando o outro está apresentando emoções, né, e saber respeitar essa condição de emoções, né, apresentando a empatia, né, saber se colocar no lugar do outro, né. E também, né, saber lidar de modo adequado com os relacionamentos, né. Ou seja, ter um bom vínculo de interação, respeito para com as pessoas e assim por diante. A gente diz assim, ó, eu não preciso gostar de todos, mas eu tenho que respeitar a todos. Então, o respeito tem que ser algo fundamental dentro da relação humana. E agora, só para fechar aqui, 3 elementos importantes sobre a questão da mulher atleta, né? Então, hoje em dia, a gente tem uma participação um pouquinho maior de mulheres, né, como atletas, mas mesmo assim, né, esse grau de participação é pequeno, né, poderia ser mais intenso. Então, no ano de 776 antes da nossa era, as Olimpíadas, né, que ocorriam lá na Grécia Antiga, não podiam ter a participação de mulheres, né? Mulheres não eram bem vistas. A função das mulheres era de tecer tapetes que eram dados de presente aos campeões, né? Mas não de assistir ou participar, né? Em 396 antes da nossa era, Ferenice foi uma senhora que vestiu-se de trajes masculinos e foi acompanhar a participação do seu filho numa competição. E o seu filho teve um bom resultado nessa competição. E ela ficou muito feliz, né, contente, e correu para abraçá-lo, né. Nesse momento, né, se descobriu que ela era uma mulher vestida com os trajes de homens, né. Haveria para ela uma punição, né, e essa punição era a morte, né. Então, uma mulher querer assistir uma competição não era nada adequado. Porém, os sacerdotes, né, ficaram comovidos, né, pela situação da alegria dela em relação ao filho que teve a conquista e perdoaram Ferenice, dizendo a ela que nunca mais aparecesse numa competição, nunca mais aparecesse para assistir, caso contrário, ela seria punida com a morte. Em 1896, o barão de Coubertin, aquele que dizia assim, o importante não é vencer, o importante é competir, né? O barão de Coubertin, né, que ele vai recuperar, né, o reinício das Olimpíadas, ele diz assim: Olimpíadas são competições masculinas que têm como recompensa o aplauso feminino. A glória de uma mulher está na razão direta do número e da saúde de filhos que ela possa gerar. Com relação aos esportes, ela deve estimular os filhos e não procurar para ela os louros da vitória. Então, para o barão de Coubertin, o lugar de mulher não era competindo em Olimpíadas ou qualquer tipo de prática esportiva. O lugar da mulher é de ficar em casa, gerando filhos, e que esses filhos possam praticar esportes, né? Mas não as mulheres, né? Então, quando as Olimpíadas ressurgem, né, a ideia é que mulher não é bem-vinda na prática esportiva. Somente em 1912, as mulheres conseguem fazer parte de uma equipe de natação, e foi nos Estados Unidos. Porém, quando elas se organizaram dentro de uma equipe oficial, foi considerado que elas não poderiam participar das competições. Foi reconhecido que elas estavam numa equipe, mas essa equipe não participava de competições pela característica de serem mulheres. Ou seja, se elas fossem participar, era meramente como integrantes não competitivos, mas que, digamos assim, teve um primeiro reconhecimento, mas não na condição delas disputarem com os demais as principais competições em relação à natação propriamente dita, né? Em 1938, o Comitê Olímpico Internacional instala um programa médico de controle de feminilidade. Em 1938, né, algumas mulheres já estavam
iniciando a prática do esporte, né, de forma competitiva entre mulheres. Mas aí começou-se a desconfiar de que as mulheres, será que as mulheres são efetivamente mulheres? Para os homens, né, não é aplicado nenhum tipo de controle para ver se o homem é homem na competição que ele pratica. Mas em relação às mulheres, começou-se a ter um controle, justamente com a ideia de que as mulheres estavam ficando muito rápidas, muito fortes, muito flexíveis, e isso estava gerando impacto em relação ao desempenho masculino, né? Ou seja, as mulheres tendo bons desempenhos causavam problemas, porque as pessoas começavam a ver que elas tinham qualidade esportiva. E nos anos 70 é que o esporte começou a reconhecer de modo mais efetivo a participação da mulher, mas não pela qualidade técnica que a mulher apresentava nos esportes. As mulheres tinham domínio e qualidade técnica, porém, começou-se a observar mais a condição do corpo da mulher, que chamava a atenção dos homens, e se pensava na prática esportiva feminina como um produto que vende, né? Então, mulheres que têm toda uma característica física, na prática esportiva, um corpo bonito, é um corpo que gera renda, gera patrocínio, gera investimento. E a prática esportiva da mulher ficava num segundo plano. Tanto que até hoje, né, tem algumas situações, né, que se debate em termos do reconhecimento do desempenho feminino em modalidades esportivas diferentes, né? Por exemplo, né, no futebol, né? O futebol feminino ainda está no começo, né, pois ainda não é valorizada de forma significativa. Porém, quando tem algumas competições, né, principalmente como Olimpíadas, aí sim se dá um destaque maior para as competições femininas, mas ainda tem esse viés, né, de valorizar mais a mulher pela beleza do que necessariamente pela qualidade técnica que ela vem apresentar, pois isso não ocorre em relação ao homem. Em relação ao homem se valoriza mais o desempenho técnico que ele vem a ter. De modo geral, são esses elementos, né, que a gente trabalha e investiga em termos da caracterização da psicologia do esporte propriamente dita, né, no seu entendimento, nas suas caracterizações.